Estimados agentes comunitários de saúde, agente de combate às endemias, alunos do curso Mais Saúde com a gente, vamos para mais um vídeo aqui no canal, falando agora sobre a moral. A disciplina 2 aborda aí questões éticas e também, né, sobre a ética na profissão e também valores, relações interpessoais. Já tem um vídeo aí do capítulo um da primeira parte desse e-book, está aí disponível no canal, falando sobre valores humanos. E agora nós vamos falar sobre moral. Vou ler para você, buscando facilitar aqui também o entendimento. Veja também outros vídeos gravados aqui no canal sobre o fórum, sobre as disciplinas, as atividades de cada uma das disciplinas, conteúdo completo, até mesmo sobre critérios para você receber o seu diploma, falando também sobre as notas, os pesos de cada uma das atividades. Portanto, você acompanha aqui todas as disciplinas exclusivas para o ACE e o ACS, entender a importância da nota de frequência, como ela é somada também. Portanto, conheça tudo do curso Mais Saúde com a gente nesse canal. E o e-book ele traz muito conhecimento, é uma das fontes principais de conhecimento durante o curso, e eu imagino que também é a mais difícil de absorção pela questão da leitura. Ainda normalmente há uma dificuldade de ler bastante, né? Imagina aí você ler 68 páginas, claro que não é fácil, então a gente imagina que isso gera um pouco de dificuldade, né, nos alunos. Eles preferem outros conteúdos, mas é necessário absorver também esse conhecimento. Portanto, esse canal aqui vai estar facilitando para você. Eu sei que quem está com celular aí, estudando pelo celular, é muito difícil ler diversas páginas, né, letras pequenas pelo celular. Então, eu vou estar aqui sendo seu parceiro mais uma vez. Você pode retribuir compartilhando esse vídeo para os outros grupos do WhatsApp, também deixando like aí no logo abaixo, clica no like para que você no joinha, para que você deixe o gostei, né, para esse vídeo, e também comente o que é que você achou desse tema da moral. Pode dizer também qual é o município que você está falando, né, que você está assistindo, que eu gosto de ver essa interação. Vamos ao conteúdo. Vou buscar ser o mais breve possível, né, fazendo a leitura e explicando também pontos importantes que você precisa entender. Então, não é somente uma leitura, é também uma explicação. Então, aqui facilitando muito para você. Vamos falar de moral, vamos entender o que é a moral. Começando aqui, já diz: que tal relembrar, como estudamos no capítulo um, os valores que atribuímos às coisas e às relações humanas criam regras sobre o que devemos ou não fazer em nossas relações, sejam elas pessoais ou de trabalho. Então, aqui foi um pouco relembrando aí os valores humanos, né, que permeiam, né, tanto o nosso convívio na comunidade, como também o exercício da nossa profissão. Vamos seguir aqui. Aqui é o agente de saúde, né? É a linguagem que comunica e transmite o que devemos ou não devemos fazer como conjunto de normas morais. Então, é a linguagem, é a comunicação que acaba expressando, né, esses nossos sentimentos, esses conjuntos de valores que nós temos. Essas normas nos dizem o que é certo e o que é errado, tanto nas relações entre as pessoas, como nas relações com as coisas e com o ambiente. Os costumes, as tradições e os hábitos considerados certos ou bons transmitem às próximas gerações os valores de uma sociedade. Bem, aqui nós temos dois pontos. Explicando aqui rapidamente, os costumes, valores são transmitidos de geração em geração. Basicamente, eles são tradições, ensinamentos passados de geração em geração. Já a primeira parte aqui do parágrafo fala um pouco de normas. Normas, o que é certo, o que é errado, é, na questão das relações entre as pessoas e também nas relações com as coisas e com o ambiente. Isso aqui você pode resumir como leis. Existem diversas leis. Claro, na sua religião tem leis, tem normas que você deve seguir, como você deve se comportar, por exemplo, na igreja, como você deve participar dos ritos, né?
mesma coisa também na sociedade. Existem leis que dizem como você deve se relacionar com o meio ambiente. Você sabe que você não pode poluir o meio ambiente. Você sabe que você não pode desrespeitar regras de trânsito. Então, tudo isso aqui são normas. E também legislações, por exemplo, no seu trabalho, você sabe que determinadas coisas você pode fazer, é um dever você fazer. Existem direitos e existem deveres. Então, a gente está rodeado de normas, sejam elas normas regimentais, escritas, né? Ou também costumes. Costumes nós não conseguimos medir. Então, para mim, um costume pode ser certo, para você pode não ser, ou vice-versa. Então, costumes estão mais relacionados aos ambientes, né, de interação social. Vamos continuar? Aqui um autor chamado Silva afirma que somente o ser humano possui comportamento moral. Eu falei isso no primeiro vídeo, os animais, né, a natureza, não podemos exigir deles nada. Ah, é enchente, prejudica, né, é um desequilíbrio natural, mas não é um crime, a enchente é algo natural, né? Então ela mesmo que ela venha causar transtornos, né, não há o que questionar, né? Claro, o que a gente pode questionar é a parcela humana na contribuição com o meio ambiente, com relação às regras, às leis, se estão sendo cumpridas as normas, né, que prezam pelo equilíbrio, né, humano e natureza. Aqui diz, pois é o único ser histórico, social e prático que transforma conscientemente a natureza. Então, somente o ser humano possui comportamento moral, ao mesmo tempo em que transforma a sua própria natureza. Vamos continuar. Sendo a moral um conjunto de normas. Então, você pode resumir o que é a moral? É um conjunto de normas. Pode ser costumes ou pode ser leis. Então, pode ser uma legislação, né? Pode ser uma regra na sua igreja, pode ser uma regra que a família tem, um costume que a família adota. Então, basicamente, aqui nós vamos ter esses diferentes entendimentos com relação aí ao conjunto de normas e regras que regulam as relações das pessoas em uma determinada sociedade. Se não existissem essas regras, essas normas, viraria uma bagunça. Então, é necessário que existam, né? Claro que tem umas normas que a gente questiona, por exemplo, quando pede para a gente pagar um imposto de renda sobre o salário. Parece absurdo, né? Você pagar um imposto pelo dinheiro, não pelo que você comprou. Então, a gente não concorda, né? Mas acaba tendo que cumprir porque é uma lei. Seguindo, ela não pode ser, por sua vez, uma manifestação eterna e imutável, pois é uma parte do processo de transformação que constitui a história da comunidade e está sujeita a ela, variando nas diferentes sociedades. Então, chamando a atenção aqui, variando, isso pode variar até aí na sua área de trabalho. Então, pode ter famílias com determinados costumes e outras com costumes completamente diferentes, sejam em questões mesmo manifestações culturais, né? Por exemplo, ali artísticas, gostos diferentes, ou mesmo também religiosas. Então, existem hábitos, costumes muito diferentes, e nós precisamos saber lidar com essas diferentes realidades. Bora aqui para a caixinha de mensagem. As normas que regem as relações sociais também condicionam nossas ações e nossos julgamentos sobre o que é certo e o que é errado fazer, pensar e dizer no centro da linguagem que transmite os valores morais às nações de bem e mal. Então, aqui a gente está entendendo um pouquinho, né, do que fala o texto, né, sobre diferentes julgamentos, né, os nossos julgamentos sobre o que é certo e o que é errado. Características, o que é bem e o que é mal. O que é bem é positivo, é útil, é corajoso, é certo, buscar é justo, né? Já o que é mal, a gente entende que é negativo, é inútil, é desvantajoso, ou seja, não se deve continuar, é errado, deve se evitar e também é um ato injusto. Moral e ética costumam causar algumas questões para os estudantes. Aqui agora falando dos estudantes. O que é moral? O que é ética? Então, isso é muito interpretativo. Para o pesquisador Yves de Lattaille, podemos utilizar a pergunta: como devo agir? Então, o como devo agir
já é um parâmetro do que nós devemos mesmo fazer. E também a gente deve perguntar, né? A forma que eu quero ser tratado, eu devo também tratar o outro. Claro que ainda respeitando as diferenças, né? Mas o básico é isso. Se é algo ruim para mim, primeiro ponto, imaginar que pode ser ruim para o outro também. Então a gente tem que evitar. Então temos o primeiro parâmetro de comparação, que somos nós mesmos. Então a gente quer o respeito, temos que respeitar as outras pessoas. Para nos ajudar a compreender a moral, pois ela está diretamente relacionada aos deveres, né? Deveres são obrigações. Ao sentimento de obrigatoriedade, como eu acabei citando, mesmo quando não há leis que nos obriguem a agir. Ponto interessante. Não existem leis para tudo. E as leis que existem, elas são interpretativas. Então, por isso que o juiz tem que dar um veredito final. Não é só a lei que diz, precisa ter um julgamento, precisa ter uma análise, né? Então, mesmo a lei, ela não é ainda algo matemático, exato. A lei existe como uma recomendação, mas ela é interpretativa, né? E isso é o que causa aí problemas, em diferentes julgamentos. Apesar de que a recomendação é buscar legislações parecidas. Exemplo, da nossa categoria, alguns municípios entendem que devem pagar a insalubridade para os agentes de saúde, outros não, outros acham que ainda não, podem postergar esse direito. Então, é algo também interpretativo, apesar de que há uma lei maior dizendo que sim, que é direito para todos. Continuando, a moral é, então, um certo conjunto de normas. Então, você agora vai entender o que é moral, perguntar o que é moral, é um conjunto de normas. O que são normas? Aí você pode entender costumes, tradições, né, familiares da comunidade, de um povo, ou também legislação. Então, existem diferentes normas, sejam elas as normas escritas, né, aquelas que já foram discutidas, ou mesmo costumes. Então, costumes, cada família, cada povo, cada pessoa pode assimilar de uma forma. Esse conjunto pode variar, é exatamente o que eu expliquei, de acordo com a sociedade, com o período histórico, exatamente, com o período histórico. Então, por exemplo, na época lá de antes de Jesus, tinha alguns costumes que o homem que se sentasse, né, ali, ou a mulher, não precisa sentar, uma pessoa que se sentasse no lugar em que uma mulher que estivesse menstruada estivesse sentada, a pessoa ficaria impuro, só por ter sentado no mesmo lugar em que ali havia antes uma mulher que estava no ciclo menstrual. Então veja que determinada sociedade, uma sociedade muito antiga, e um período histórico. Por exemplo, há 2.500 anos atrás, tinha esse costume. Então, hoje já se entende que não é nada. O ato do ciclo menstrual, ele é um ato absolutamente normal, né, e faz parte de um ciclo tão bonito que propicia a mulher gerar uma vida. Então, o ato menstrual é uma preparação do corpo para gerar uma vida. Então, antigamente havia esse entendimento errado. Então está escrito, inclusive, na Bíblia. Por isso que a gente não pode interpretar, até mesmo a Bíblia, que são conjuntos de leis, a Bíblia tem muitas normas, mesmo que indiretas, a gente não pode colocar o pé da letra hoje tudo. Então, tudo é necessário sempre o bom senso. Aqui fala sobre mudanças com relação a crenças e costumes, né? Eu acabei até já citando esse exemplo agora. A linguagem moral transmite as formas como devemos nos comportar e agir frente aos outros. Linguagem moral, você é agente de saúde, por exemplo. Tem coisa que a gente acaba evitando na nossa comunidade. Você passa a trabalhar com um grande número de famílias que são pessoas próximas a você, você também acaba mudando alguns costumes. Você evita de discutir com seus vizinhos, você evita de se meter em confusão, porque você sabe que você trabalha também com essas pessoas. Isso mesmo fora do seu horário de trabalho. Muitos, por exemplo, mudam até hábitos, né? Bebiam bastante, consumiam bebidas alcoólicas ou faziam festas. Depois que passou a trabalhar de agente de saúde, muda, porque você passa a ter também uma responsabilidade moral da sua imagem, ou seja, a sua linguagem moral, como está aqui escrito, ó, que você passa a transmitir, né? De uma forma indireta, constante. Então a gente não é só profissional ali as 40 horas por semana, a gente está exposto, né, diariamente à nossa própria comunidade. Então, os costumes, tudo que nós fazemos, a gente acaba pensando também
é, em como isso é visto. Apesar de que a gente não pode, primeiramente, se importar com a opinião do outro, primeiramente os nossos valores, né? Isso no nosso dia a dia. Mas acaba, sim, refletindo e bom que seja para melhor, né? Assim como diz com quem devemos nos relacionar e de que maneiras devemos fazê-lo. Então, tudo isso aqui são linguagens, né, de moral. Ela também nos diz que não devemos fazer frente a certas situações. Eu acabei citando o exemplo agora. Então, por exemplo, o alcoolismo. Seria ruim um profissional de saúde estar aos finais de semana alcoolizado ali na sua comunidade. As famílias iriam ver essa situação, talvez iriam dar menos crédito, mesmo que você tenha bom conhecimento, faça bem o seu trabalho. Então, são coisas que estão relacionadas também com o nosso trabalho. E quais atitudes devemos ter para não desviarmos do caminho que os valores da moral consideram ser os caminhos justos? Basicamente, eu já falei agora esse exemplo de como nós somos vistos ou como nós queremos também ser vistos na nossa comunidade. Mas você deve estar se perguntando o que é certo ou errado fazer, ou o que é justo e injusto. Então, primeiramente, compare consigo mesmo. O que é que você acha justo? Como você gostaria de ser tratado pelas outras pessoas? Você ali está no ônibus, você acharia bom estar sentado, né? Então, se chegou sobretudo ali uma mulher, uma idosa, né? Qual o certo ali, por exemplo, para o homem fazer? Levantar, dar o espaço ali para a mulher, para a idosa, né? Ou qualquer outro, se você vê que pode fazer isso. É algo porque assim, você queria também que fosse tratado dessa forma. Então é gentileza gerando gentileza. Para dizer o que é certo ou errado fazer, ou o que é justo ou injusto, as normas morais precisam ser explicadas por algum valor que existe na sociedade. Então precisa ela estar relacionada, né? Ter o motivo por que isso deve ser dessa forma. Um dos principais valores usados para justificar os atos morais é o altruísmo. Para Zígano, um ato ou juízo é altruísta. Então, emissão de valores, né? O que é que você acha que é certo? E, por conseguinte, moral. Quando as minhas perspectivas e meus interesses levam em conta as perspectivas e os interesses do outro. Então, isso aqui é muito interessante. Eu acabei já mencionando, né? O que você quer que façam com você, faça você primeiro também aos outros. Então, aqui vai. O altruísmo pressupõe que a cena, a ação, o julgamento e a escolha sejam ocupados por algo além do eu. Então, é o pensar também ali no outro, né? Isso é um ato de amor ao próximo, né? O altruísmo, né? Então, é o zelo que você tem pelo outro, né? Um cuidado que você tem. Para que um ato ou juízo seja considerado moral, não pode ser guiado apenas por sentimentos e interesses egoístas. Então, é, quando há qualquer outro interesse, né, de fazer algo para obter um elogio, então isso já não é um altruísmo, então já não é mais um sentimento válido. Você fez algo querendo uma recompensa, então não se deve exigir. Isso vale para a sua área de trabalho. Então você deve fazer o seu trabalho sem esperar ser elogiado, ser aplaudido. Para estar de acordo com a moralidade, o ato ou julgamento deve levar em consideração os sentimentos e interesses das outras pessoas envolvidas. Então, você deve refletir como que o que você faz repercute para outra pessoa. Deve reconhecer o outro como um elemento relevante para a decisão. Então, eu acabei mencionando, você talvez deixe até de fazer uma festa para evitar fazer barulho, né? Um som alto para incomodar os seus vizinhos, que é da sua área de trabalho, por exemplo. Continuando, mesmo sendo o fundamento da ação moral, o altruísmo é uma noção aberta à interpretação de que é esse outro que deve ser levado em consideração em nossos atos morais. Então, nossos atos morais, o que nós fazemos. Então, altruísmo é basicamente você ter uma comparação, isso é bom, né? Para mim, vai ser bom para as outras pessoas. Se é bom para mim, mas se faz mal para outros, então eu já tenho que refletir. Então, quem pensa dessa forma é um ato de altruísmo também, né? Você está pensando, se importando com as outras pessoas. Então, o exemplo que eu citei
de uma festa constante que possa incomodar os vizinhos. Se você deixa de fazer ou segue as normas, você está agindo corretamente, porque você se preocupou também com a outra pessoa. Talvez ali na casa ao lado alguém vai acordar 4 horas da manhã para sair para trabalhar. Então, é algo que você pensa, né, antes de agir. Isso imaginando a outra pessoa. A pergunta colocada aqui é a seguinte: quem pode ocupar esse lugar de outro em nossas ações morais? Filosofia para você refletir. Então, reflita aí você. Quem pode ocupar esse lugar de outro em nossas ações morais? O trabalho do agente de saúde tem como princípio moral a Lei 8080 de 90, que diz que a saúde é direito de todos e dever do Estado, que é a base do SUS, né, da nossa profissão também. Partindo desse princípio, todas as pessoas que estão no Brasil podem ter acesso à saúde. Inclusive aquelas as ricas, as que têm planos de saúde, elas também têm direito ao SUS. Então, se você tem alguém na sua área de trabalho que é muito rico, né, ou se é um político, ou se é um grande empresário, você também tem que chegar naquela casa, é sua obrigação fazer a sua visita, o agente de endemias, o agente de saúde. Se a pessoa achar, ó, não, não é necessário você estar vindo aqui com frequência, qualquer coisa eu te procuro, beleza, aí você não vai estar fazendo as visitas, ou se ela achar, não precisa fazer um cadastro, eu tenho um plano de saúde, então você até pode orientar, mas você pode precisar, isso pode ser útil em algum momento, né? Então, imagina aí uma situação de emergência, qualquer outra coisa. Então, a pessoa ela tem que ter um cartão do SUS, ela pode ser atendida em qualquer lugar, né? Alguém socorreu aquela pessoa, ela precisa ter, né, informações básicas. Mas você vai se colocar adiante daquela pessoa e observar também a reação dela. Se ela quer que você continue, você faz. Se não, você também se coloca à disposição dela ali, estando quando ela quiser, você pode seguir atendendo aquela família. Então, aqui direitos à vigilância, um ambiente saudável, serviço de saúde, a comunicação, educação e saúde. Vamos lá? Para o SUS, todas as pessoas residentes no Brasil podem ter acesso às ações de saúde. Eu acabei falando um pouco antes, então estou em linha com o raciocínio aqui do curso. É assim dever de ACE e ACS e de todos os trabalhadores do SUS criarem estratégias individuais e coletivas para realizar esse princípio chamado de universalidade. Universalidade significa para todos. Então, universal significa para todos. Portanto, o SUS é para todos, inclusive para essa classe que eu citei, mesmo que não queira, acho que não precise, mas é também para esta classe, os mais ricos também, por exemplo. Criando oportunidades para o acesso de todas as pessoas no território. Os direitos humanos colocaram na nossa Constituição a noção moral de que os agentes públicos não podem restringir o acesso a serviços baseados em crenças, ó. Leis aqui asseguram. Então, independente da religião, você tem que fazer o seu trabalho. Vai lá, cadastra aquela família, mesmo que você já tenha um pré-julgamento sobre ela, alguém te falou, né, de algum costume daquela família que seja muito diferente do que você pensa, você tem que fazer o seu trabalho. Sexualidade também não vai importar, gênero, grau de instrução também não importa. Então, pode ser lá um doutor, né, um especialista, um PhD, você vai fazer o seu trabalho, né? Você pode até ficar um pouquinho mais com receio, né? Ah, eu vou falar errado, será que eu vou cometer alguns erros? Não, você vai ser você mesmo. Claro que é bom a gente estar sempre preparado, com uma boa oratória, né? Saber falar, saber ouvir, mas independente de qualquer coisa, você vai lá com a sua boa intenção de prestar um serviço. Essa é uma regra moral relativamente nova em nossa sociedade. Então, aqui é uma regra nova. Veja que há tempos atrás haviam restrições, assim como nos Estados Unidos, até a década de 50, 60, os negros não podiam se sentar na mesma fileira em escolas com os brancos. Veja que situação, país mais avançado do mundo, e até pouco tempo atrás, 40 anos, 50 anos, ainda tinha muito isso. Então, tiveram lutas, manifestações, lá o líder Martin Luther King, e ainda hoje há muito preconceito também nos Estados Unidos, né? E qualquer outro lugar do mundo,
ainda existe também, né? Então, de diferentes formas, né? Em algum outro, mais com relação à cor da pele, né? Existe ainda mais esse tipo de preconceito. No Brasil também demorou muito para o negro ter direito à universidade, né? Pouquíssimos ali conseguiram na época, no século XIX, né? Mas a exemplo do Gama, né? Não sei se agora é o nome dele completo, mas tem uma história bonita dele que comprou a liberdade da própria família, da mãe, né? Estudou, se formou em advocacia, né? Passou a exercer, né? Esse trabalho ainda no período da escravidão. Está terminando. Em outros tempos, no nosso país, existiam outros valores. Isso aqui existiam sim. O tempo da escravidão, muito diferente, completamente diferente, e outras regras morais. Por exemplo, no século XIX, era normal uma pessoa ali, um dono de fazenda, comprar, por exemplo, outra pessoa, né? Na época eram os negros, né, que estavam na condição de escravizados, então era como se fossem propriedades. Então, veja que mudou muito, né? Então, aqui, regras morais, naquela época era normal, não era crime. E isso já mudou. Então, claro, a partir de 1888 passou a ser um crime, né? Então, até antes disso era normal. Houve um grande período onde as pessoas eram escravizadas. Eu não tinha nem visto essa palavra e acabei explicando sobre ela, né? Então não vou nem explicar mais. As práticas espirituais e religiosas diferentes das praticadas na Europa eram consideradas menores. Então, basicamente, o que não era cristianismo era um desvalorizado, né? E os povos que as praticavam foram julgados como povos incivilizados. Então, ainda diz, a civilização chegou no Brasil com os portugueses. Isso é um termo errado de se usar, porque os indígenas, os povos nativos do Brasil, eles tinham a civilização do modo deles. Então, não é questão de ser civilizado, passar a ser civilizado. O ato de dizer que passou a ser quer dizer, agora vai ter que ser parecido com os nossos costumes. Então, é um forçamento ali da cultura, né, de outros povos. Então, o termo de civilização é um termo também pejorativo, errado, quando se fala que o Brasil foi civilizado, o Brasil passou a ter cultura recentemente. Não, já existia. Os nativos tinham a cultura deles, né? Os negros têm a cultura, por exemplo, dos povos que vieram da África, a cultura deles. Então, tem a civilização deles daquela forma. O que aconteceu é que queriam haver um forçamento para que tanto os negros como os indígenas passassem a ser civilizados do modo do europeu, do modo, né, dos brancos. Então, mas isso é um termo completamente errado. Então, até que agora ainda há um resgate muito maior no costumes, né, de antigamente, né? Então, preservação de tradições, a capoeira, uma manifestação inicializada aqui no Brasil, por exemplo, ali nas senzalas. Então, aqui fala sem cultura e até mesmo sem alma. Então, esses termos eram muito falados, sobretudo no século XIX, XVIII, de dizer que somente o europeu tinha cultura, né? Esses valores, de um modo, de um outro período da história do Brasil, não reconheciam os direitos de minorias, como os povos indígenas e os africanos. Veja bem, eu acabei mencionando também. Então, não reconhecia como direitos. Então, é, somente havia direito quem era ali o branco, né? O europeu, descendente de europeu, somente a esses que tinham direitos, podiam, requerer alguma coisa. Nem também as mulheres. Então, as mulheres, somente em 1932, conseguiram o direito de votar. Então, muito antes, somente o homem podia votar. O genocídio dos povos indígenas, a escravidão dos povos africanos e a subalternização das mulheres, ou seja, a dependência, né, fixar que a mulher é dependente do homem, eram condutas consideradas aceitáveis, valiosas, úteis e até justas. Eu acabei já falando disso também, né? Pelos grupos que determinavam qual era a moralidade aceita. Então, qual é a moral dependia do ponto de vista. Para o europeu, a moral é ser parecido com eles, agir conforme eles agem, né, as regras deles. O resultado desse período para a nossa sociedade tem reflexos até hoje. Então, ainda hoje há, sim, esses vestígios, né? Claro, desde a questão das terras, as posses das terras,
então em mãos de poucos, né? Então, antes do século XIX, nem todos podiam ter propriedade, né? Por exemplo, os negros, né? Os indígenas foram usurpados, né? Dos próprios territórios, a grande maioria. Por mais de 3 séculos, esses valores e esse conjunto de regras morais criou e enraizou estruturas sociais que ainda hoje reproduzem valores racistas e machistas, que exigem de nós grande esforço para modificá-los. Então, ainda hoje, tem aí grandes vestígios, né, desses 300 anos da história do Brasil, ali de 1530, né, da colonização mesmo, até 1888. Claro que ainda depois disso continuou tendo grandes diferenças, né? Mas esses primeiros 3 séculos da história do Brasil, muito marcado pela dominância, pelo modo português, o europeu. O Ministério da Saúde criou o Programa Nacional de Equidade de Gênero, Raça, Etnia e Valorização das Trabalhadoras do Sistema Único de Saúde, como parte desse esforço para reconhecer e modificar esses valores que ainda existem no trabalho em saúde. Você terá acesso a conteúdo sobre equidade de gênero. Equidade é como se fosse quase que igualdade, mas não é igualdade. Igualdade é quando você dá a mesma condição para todos. Equidade não, é quando você favorece aquele que tem menos no momento. Então, isso é equidade. De raça, etnia, com maior profundidade em módulos específicos. Então, a gente vai estudar muito isso, é um pouco de novidade. Isso aqui não estava muito na primeira turma, né? Essas questões aí de equidade, né? De questões de gênero, né? Abordadas aqui, né? Então, essa disciplina teve algumas mudanças. Os valores morais são introjetados por nós por meio de hábitos cotidianos, costumes e tradições. Isso acontece sem percebermos. Então, é o modo de agir. A gente nem percebe, às vezes, como estamos, que isso é uma cultura diferente, que isso que a gente faz é uma manifestação baseada nos povos, né, nas pessoas que estão próximas a nós. Então, por isso que há diferença de cultura. Se você vai visitar alguém em outro país ou até em outro estado do Brasil, é muito diferente as formas de agir. Então, como devemos nos sentir e com isso comunicam os valores que são aceitos como bem em nossa sociedade. A ampliação e disseminação dos mecanismos de comunicação em massas, redes sociais, tornou os instrumentos de mídia influentes criadores de valor, que passaram a fazer parte do nosso cotidiano. Então, agora a gente tem um maior conhecimento sobre cultura, né? A gente consegue ver mais manifestações culturais pelo próprio celular. Programas de rádio, televisão, revistas, cinema e mais recentemente redes sociais têm influenciado cada vez mais nossos desejos e ações na medida em que nos bombardeiam com determinados valores sociais. Então há também uma competição, né, de querer ainda prevalecer, né, a forma de determinadas pessoas agirem, né, quer que seja um exemplo. Isso aqui os influenciadores é que mais buscam mesmo é, influenciar, né, como assim já diz, outras pessoas. E até as crianças hoje são muito vítimas disso, né? Imagina aí. Então tem crianças, né, que veem muito, por exemplo, ali no próprio YouTube, em outras redes sociais, palavreados diferentes e acabam usando, trazendo, né, costume de outro lugar, traz para cá. Então, às vezes não depende nem mais da educação só dos pais. Então, eles já acabam pegando muita coisa que eles próprios veem na internet. Socialização é o processo de inclusão de novos membros em uma cultura. O processo de socialização consiste em uma aprendizagem social, através da qual aprendemos comportamentos. Dando continuidade ao nosso diálogo, você sabe qual a relação entre ética e comunicação? Você sabe qual é essa relação aí? Ética e comunicação. Comunicação é a principal forma de transmitir valores morais. Então, aqui basicamente já diz. Ética é como você age, né? Como você pensa, né? E comunicação é o que você passa, né? Ou seja, o que você tem em você, que você transpassa para outras pessoas. Digamos que é o exemplo que você deixa para outros. Isso é uma forma de comunicação. Ao se comunicar, os profissionais de saúde exercem forte influência na construção de valores sociais e de regras morais. O campo da saúde difunde constantemente normas sobre o que é certo e o que é errado fazer.
Isso aqui muito mais na questão do próprio cuidado. A gente acaba orientando muito, né? O que deve fazer exercício, o que não deve se alimentar em determinadas coisas. Então, a gente acaba assim falando um pouco mais sobre isso. Tá concluindo. Aqui, você, agente, cabe a tarefa de traduzir, comunicar essas normas, além de informar sobre protocolos e as melhores maneiras de construir a sociedade. Entretanto, a comunicação feita com os usuários do SUS é aberta a interpretações e julgamentos dos próprios usuários, então eles podem até não querer. Então você vai ali tentar convencer a pessoa que é importante, né, um idoso, né, ainda mais um homem, de ir ao médico, de se consultar, ele pode não querer. Então você vai fazer sua parte, né, mas ele vai julgar ali do modo dele, né? Quanto a isso a gente não pode interferir, dizer, não, você está errado, que você tem que ir para o médico. Não, você vai dizer que é necessário, que é importante, mas a decisão final é dele, a interpretação é dele. Assim, é importante sempre refletir sobre como a comunicação é feita no cotidiano do trabalho e quais valores estão sendo transmitidos por meio dela. Então, qual é o exemplo aí, qual é a relevância do seu trabalho para as famílias? Preciso conhecer os valores morais das pessoas que vivem nos territórios para achar as melhores estratégias de comunicação. Então, aqui, claro, você precisa conhecer um pouco sobre aquela pessoa, né, para você é, interagir também melhor com ela, né? Propor coisas melhores, ter um diálogo melhor, mais agradável também. Mas se você não sabe muito sobre aquela pessoa, você tem que agir de uma forma também neutra. Então você não vai chegar em uma casa criticando questões religiosas, que pode ser que aquela família seja daquela religião, por exemplo, ou tenha aquele costume. Então a gente não pode, né? Quando você conhece, há um melhor diálogo ainda, né? Então você já tem uma precaução maior, mas de qualquer forma, a gente tem que agir de uma forma profissional. Que tal alguns exemplos relacionados ao cotidiano? Imagine que durante uma visita domiciliar, você identifique muitos focos potenciais de vetores e comece a culpabilizar o morador ou a família dela pela dengue, impondo protocolos de higienização e segurança sem compreender qual o motivo e a história daquela família. Essa abordagem pode fazer com que você, agente de saúde, não seja mais recebido naquela residência, tá vendo? Então é a forma que você chega, né? Se você vai se comunicar mal, isso vai repercutir depois, né? Então você vai ter dificuldades depois. Ficando assim impedido de agir para orientar a família sobre como reduzir os focos do mosquito. Agora imagine que durante uma visita domiciliar, você exija que o morador pare de beber ou que deixe de comer açúcar ou sal. Eu até falei agora há pouco o exemplo aí, né, com relação a uma pessoa, se ele não quer se cuidar, você vai fazer o quê? Ele não vai forçar que ele vá ao médico. Então tem aqui, ó, sem analisar e compreender qual é o contexto em que essas substâncias se encontram na vida daquela pessoa. Então, às vezes até uma questão mesmo cultural ali, a pessoa quer daquela forma, quer daquele jeito, é difícil mudar só porque você, como profissional de saúde, vai dizer que aquilo faz mal. Esse tipo de abordagem também pode fazer com que o vínculo entre o agente de saúde e o morador seja quebrado, tornando o seu cuidado ainda mais desafiador. Os agentes de saúde devem sempre seguir as atribuições da sua profissão. Então, conhecer bem, obedecendo às normas, aos regulamentos e protocolos já estabelecidos. Porém, a capacidade operativa dessa atuação precisa considerar as experiências dos sujeitos. Isso aqui não vai estar nessas normas da nossa profissão, mas é o que você vai entender, o vínculo que você vai construir. Assim como determinantes históricos sociais, os valores, a diversificação sociocultural da organização social e da saúde. Você sabia? Existem ferramentas que podem ajudar a promover comunicações mais efetivas no território. Mais adiante você irá aprender sobre duas dessas ferramentas, então a gente vai ver isso aqui mais à frente ao curso. A educação popular e a educação permanente em saúde. Então isso aqui vai falar muito, vai ter disciplinas com esse tema aqui, ó. Educação popular aqui é mais você relacionar direto aí com a sua área de trabalho, compreender, né, as diferentes culturas, né, o que é tradição na sua comunidade. Então, é importante essa disciplina que está vindo aí logo mais. Com a comunicação, podemos reforçar que a saúde é apenas a ausência de doenças,
ou podemos mostrar que ela é determinada pela forma como as relações socioambientais acontecem. Então, saúde e doença é algo muito mais amplo do que a gente imagina. Às vezes não depende nem só da própria pessoa, né? Tem lá os costumes, tradições, mas também tem a influência ambiental da comunidade sobre isso. Então, aqui, fala que é muito comum profissionais de saúde culpando, né, os pacientes por condições precárias de saúde, sem conhecer a história das pessoas ou as condições socioeconômicas e culturais da comunidade em que elas vivem. Tem muita coisa que é cultural. Então, as formas das casas, né, o jeito dos quintais, ali muitos são costumes. Então, vem assim das outras gerações. Então, às vezes não dá para você querer mudar. Pronto, aqui a gente termina. Aqui fala um pouquinho da importância da transmissão de valores sociais, tanto que grupos organizados da sociedade têm feito um esforço para identificar e excluir do nosso vocabulário palavras e expressões que perturbem valores, que perpetuam valores racistas. Isso aqui a gente viu aí no material complementar. Eu vou fazer um vídeo também, eu espero, sobre isso. Então você interaja aí, diga se você quer ver mais conteúdos desses, né, facilitando aí para você a questão da leitura. Sabia que tanto a comunicação em saúde como as práticas de saúde estão abertas a interpretações? Essas interpretações ocorrem por meio dos valores que existem na sociedade. Então, você não é o único que está certo, viu? O seu modo de agir pode estar certo para você, mas para outro da sua área de trabalho pode não ser o melhor. Então, cuidado com o que você também apresenta, né, com muita ênfase na sua comunidade. Aqui vai dizer: é moralmente bom um ato que esteja de acordo ou cumpra os fins do sistema vigente, se pagam impostos, o salário mínimo, etc., exigidos pela lei. Sou um homem justo, bom. Talvez a lei seja injusta, né? Então aqui são mais interpretações, né? Aqui a imagem, né? O agente de saúde, né? O agente de endemias. Então a gente vê, ó, por exemplo, aqui, ó, realidades também diferentes. Então a gente vai ver muito, não dá para gostar mais de uma realidade, de um ambiente do que de outro. A gente tem que fazer a nossa parte em qualquer um deles. Concluindo aqui, você já se viu em alguma situação em que seu julgamento de certo e errado foi diferente de algum colega de trabalho? Então existem também diferenças, claro, de modo de agir, de pensar, né? Os próprios colegas de trabalho, na própria equipe de saúde. Às vezes a enfermeira fala de um jeito, orienta de um jeito, quando vem outra enfermeira, ela já age de uma outra forma. Aqui outra pergunta: você sabia que todas as profissões possuem regulamento que define as atribuições e os limites de atuação? Aqui sim existem, né? Cada profissão tem um jeito, ali o conselho de enfermagem. A gente de saúde não tem um conselho, a gente tem uma lei federal, né? Que diz quais são as nossas atribuições, direitos também e deveres.